Aleluia. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Aleluia. Irmãos, o nosso sentimento essa noite é o mesmo sentimento que está no coração do Senhor. Essa mensagem falou muito essa semana, né? De traição, falou de Judas. Mas o nosso coração essa noite não é procurar esses traidores. Que por meio da palavra, o Senhor vai nos dar um caminho prático para nós não tomarmos o caminho de Judas. Esse caminho que é de trair o Senhor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre e que essa noite, por meio da palavra, o Senhor possa dar um caminho prático para cada um de nós. Tá certo? Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 21. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 21. Irmãos, por quê? Onde está o teu tesouro? Porque aonde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Irmãos, nós temos que fazer uma pequena reflexão. Evair, onde está o seu tesouro? Essa pergunta, para começar, nós temos que fazer para cada um de nós. Só o Senhor, Ele pode dar essa resposta a cada um de nós. Essa é a primeira coisa que nós temos que descobrir no nosso interior. Onde está? Onde está? Porque onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Tudo depende do nosso coração. Aonde está o nosso coração? Quando começamos essa semana a falar de Judas, eu fui até Mateus 10. Ali houve uma escolha. O Senhor passou a noite orando, para no outro dia de manhã escolher seus 12 discípulos ou seus 12 apóstolos. Mateus falou isso no final. Judas Iscariotes, o que o traiu. Marcos também falou a mesma coisa. No final do versículo, Judas, o que o traiu. Mas, irmãos, Lucas fala algo diferente. Queria que o irmão pegasse Lucas capítulo 6. Traz muita luz para nós. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 16. Senhor Jesus. Lucas capítulo 6, 12 ao 16. Aqui fala da escolha dos 12 apóstolos. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, dentre eles os quais deu também o nome de apóstolos. Chamou cada um, mas no final, irmãos, ele disse, versículo 16, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Na luz do Evangelho de Lucas, nos traz uma luz. Segundo aqui, a João Ferreira de Almeida, atualizada, Judas não era. Judas não era, que se tornou traidor. Aqui começa a história de Judas. Todos nós sabemos que o Senhor confiou algo a ele, o deu a administração financeira para ele. Esse foi o primeiro serviço que o Senhor confiou a ele. Irmãos, isso aqui é um alerta para cada um de nós. Isso aqui é um alerta para cada um de nós. O Senhor confiou algo a cada um de nós. E conforme nós vamos reunindo, servindo ao Senhor,
o Senhor vai delegando mais responsabilidade para nós, nós vamos nos envolvendo com a obra, e aí começa. Aí pode haver o quê? Satanás começa a colocar em nosso coração a ambição. Né? Coloca ambição no nosso coração. O irmão Pedro tem falado isso em todas as mensagens. Que nós precisamos, irmãos, cuidar do nosso coração. Precisamos limpar o nosso coração. E precisamos também purificar o nosso coração. Não buscar cargos, posições, interesses. Aqui começou a história de Judas. Talvez ele não recebia essa luz da palavra. Ele não tomava essa palavra para si. Ele não guardava essa palavra no coração. Ouvia por ouvir. Possivelmente, ele não tinha um amor reverente à palavra. Embora andando com o Senhor, com mais 11 discípulos, passando muitas experiências positivas, com muita palavra, com muitos princípios, mas ele não tomou essa palavra para si. Senhor Jesus, irmãos, Mateus capítulo 13, vamos pegar Mateus capítulo 13. Senhor Jesus, Mateus capítulo 13, aqui começa, irmãos, do outro lado, o amor do Senhor. Mateus 13, versículo 18 ao 19. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Por isso, lhes falo, desculpa, irmãos. Mateus 13. Amém. Amém. De fato, irmãos, quando o Senhor chamou, o Senhor conhecia ele, né? Então, o Senhor não chamou, tanto é que o Senhor orou e o Senhor o escolheu. Isso mostra o amor do Senhor. Como Gabriel disse, o Senhor amou e amou até o fim. Irmãos, nós hoje, nós temos que amar. Amar do começo ao fim. Aleluia. E hoje, irmãos, o Senhor está nos levando a ter um apreço pela palavra. Né? Hoje nós precisamos valorizar muito essa palavra que o Senhor tem falado a nós. E o que me deixa muito alegre, apesar de coisas negativas que acontecem, é que essa palavra profética está se cumprindo em nosso meio. Amém? E hoje de manhã, eu desfrutei muito de algo. Né? 1 Pedro, capítulo 5. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 1 Pedro, irmãos, capítulo 5, fala algo maravilhoso. Versículo 6. Humilhai-vos. Humilhai-vos, portanto, sob a mão poderosa de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. A versão King James, ela é muito interessante, que ela não fala em tempo oportuno, mas no tempo certo. Então, eu desfrutei muito disso, irmãos. No dia a dia, quando nós saímos para as ruas para pregar o Evangelho, nós abordamos várias pessoas, e um bom número de cristãos, até líderes religiosos, líderes de grupo cristão, eles, quando nós abordamos eles nos pedem uma coisa: missionário,
ore pela minha família. Missionário, ore pelo meu filho. Eu sou um pastor, eu sou um líder, mas hoje meus filhos não estão no caminho do Senhor. Não estão no caminho do Senhor. E pela luz que eu tinha recebido antes, né, sempre eu encorajava. Conforme Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas hoje, nessa nova luz, irmãos, eu recebi algo maravilhoso. Recebi uma luz. Talvez a nossa dificuldade que nós temos hoje, até mesmo na vida da igreja, problema de relacionamento, problema conjugal, problema financeiro. Eu creio que nós temos que nos humilhar. Nós temos que nos humilhar, irmãos. As coisas hoje vão ser só resolvidas na vida da igreja. As nossas dúvidas, né? Nós temos que nos humilhar. Humilhai-vos sobre a mão poderosa de Deus, para que em tempo certo o Senhor nos exalte. Irmãos, se eu e você não tomar esse caminho prático da humilhação, como falou quarta-feira no alimento diário, a nossa vida da igreja vai passar por um período terrível. É mais fácil, irmãos, eu e vocês, nós tomar o quê? O caminho de abandonar o primeiro amor. Mas eu quero tomar esse caminho de se humilhar sobre as mãos poderosas de Deus. Os humilhados serão exaltados. Irmão, tudo aquilo que nós almejamos, irmãos, na vida da igreja, a nossa dificuldade, a partir de hoje, se você tem alguma dúvida, se humilhe. Se humilhe. Vamos nos humilhar? Sobre as mãos poderosas de Deus. Moço, em tempo certo, o Senhor vai nos exaltar. Ó Senhor Jesus, eu quero ter essa prática, irmãos. Quando nós fazemos a imersão refinada, recebemos a luz. E o segundo ponto é o quê? Uma admoestação e uma direção. É uma grande oportunidade que nós temos, que eu e você tem, de nós nos humilharmos diante do Senhor. Qualquer dúvida, irmãos, vamos nos humilhar. Vamos pagar um preço. Em tempo oportuno, em tempo certo, o Senhor vai nos exaltar. Agora a pergunta é, que tempo é esse, né? Qual é o tempo certo? Aí nós temos que perseverar. Perseverar na humilhação. Nos humilhando diante do Senhor. Pode ser que esse tempo certo seja quando o Senhor voltar. Então, irmãos, nós temos que perseverar. Mateus 24, né? 24:13. O Senhor nos encoraja a perseverar. Mateus, capítulo 24. Senhor Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 13. Irmão, vou ler um versículo antes. Por que nós temos que perseverar, irmãos? Porque versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Enganarão a muitos. Ó Senhor Jesus. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase. Aquele, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Esse que persevera até o fim, irmão, será salvo. E será pregado. Irmãos, e será pregado. O que nós estamos fazendo? Pregando o evangelho do reino. Esse evangelho que vai nos manter com o coração aceso. Esse evangelho que vai fazer com que nós não esfriamos nosso coração. E que amamos mais o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém? Diz o amém bem alto. Amém. Sim, eu creio.
Vamos pregar o evangelho do reino? Vamos ter nosso coração ardendo pelo Senhor? Vamos apressar a volta dele? Senhor Jesus. Atos capítulo 2, 42. Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 42. Senhor Jesus. Irmãos, Atos capítulo 2, versículo 42. Ó Senhor Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas 46. Diariamente perseveravam. Aleluia! Irmãos, que nós tenhamos esse coração. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Paulo falou algo interessante para o seu cooperador jovem, Timóteo. Nos encorajou também, para nós como não tomar o caminho, esse caminho que Judas tomou, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3. Os irmãos sabem de qual versículo, né? Toda live, o irmão tem citado esse versículo. Amém. Tu, porém. Irmãos, tu, porém. Se nós seguirmos à luz desse versículo aqui, irmãos, nós não vamos tomar o caminho de Judas. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Aleluia. Tu, porém, tens seguido de perto. Irmãos, isso aqui é um encorajamento para os capitães, principalmente. Timóteo era um jovem cooperador do apóstolo Paulo. Paulo não estava admoestando Timóteo para seguir a palavra de perto. Ele era alguém que seguia a palavra de Paulo de perto. Ele apreciava a palavra profética. Ele valorizava a pessoa de Paulo. Tu, porém, tens seguido. Paulo não admoestou para ele seguir. Ele já estava praticando isso. O que Paulo está dizendo? Embora que todos na Ásia me abandonaram, você, como um jovem cooperador meu, tem seguido. Capitão, fala para o seu vizinho, vamos seguir o Senhor de perto. Vamos seguir o Senhor de perto. Embora Judas, irmãos, estava seguindo o Senhor, até, né, como, né? 3 anos e meio ali, junto com o Senhor, pregando o Evangelho junto, dormindo junto, seguindo o Senhor, mas o coração dele, irmãos, não estava no Senhor. O coração dele estava bem longe dali. Ele não apreciava a palavra. Ele não tinha um amor reverente pela palavra. E isso foi o grande ponto, né? Que ele traiu o Senhor. Que isso, irmão, seja uma luz para cada um de nós. Vamos seguir o Senhor de perto? Amém. Eu também quero seguir o Senhor de perto. Irmãos, como seguir o Senhor de perto? Hoje nós temos as lives, na quinta-feira. Temos mensagem no domingo. Temos a live do PAC. Nós temos que estar seguindo o Senhor de perto. E por outro lado, irmãos, algo prático que nós temos que fazer. Já está terminando meu tempo aqui. É a questão de nós lavarmos os pés uns dos outros. Ontem a irmã falou assim para mim, irmãos, nós temos que orar um pelos outros. Essa é a maneira prática, irmãos, de nós lavarmos os pés. Um orando pelos outros. O Senhor, Ele fez isso. Na última ceia, irmãos, na despedida dele, Ele fez algo maravilhoso. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele sabia quem era Judas, ou ia trair. Mas mesmo assim,
o Senhor também lavou os pés de Judas. Amou Judas até o fim. Então, irmãos, nós também na vida da igreja, nós temos que lavar os pés uns dos outros. Diariamente. Para nos manter com o espírito aceso. Aquela reunião aqui de ontem foi maravilhosa. Aquela reunião, irmão, eu me senti com os pés lavados. Foi uma reunião maravilhosa. Eu nunca tinha participado de uma reunião de oração como aquela ontem. Foi maravilhoso. Eu encorajo os irmãos, quando tiver a próxima, todos participarem. Foi um verdadeiro lavar dos pés. Amém? Senhor Jesus, abençoe cada um de vocês, irmãos. Aleluia.